Se nós fizermos uma boa análise de tudo que nós demos hoje, as leituras, o Evangelho, nós vamos entender um pouco mais do que significa a graça de Deus, a bondade de Deus, a intimidade com Deus. Graça de Deus, Ele sempre com os braços abertos, direcionados a nós, para nos santificar, para nos melhorar. E nós fazendo a nossa parte, nos abrindo em direção ao infinito, a Deus, abrindo o nosso coração para receber essa graça. É a nossa parte. Se nós não fizermos, nada acontecerá. Nossa primeira leitura nos conta muito tempo antes de Jesus Cristo, lá no Monte Carmelo, Elias, grande profeta Elias, nos fala de um menino que havia morrido, filho de uma viúva, a viúva de Sarepta. E Elias, vendo o choro daquela mulher, a necessidade de fazer algo e trazer ali conversões, revive aquele menino. Não ressuscita, revive. Ele estava morto, parado, não sabemos de que forma, mas Elias vai e revive, dá a vida. Depois ele vive a sua vida, um dia ele morre e vai esperar a ressurreição. Primeira leitura. O Evangelho de hoje nos fala de algo muito parecido. Jesus está chegando num povoado, uma pequena cidade da Galileia chamada Naim. Lá havia um enterro. Uma viúva chorava amargamente porque seu único filho havia morrido. Estavam levando para sepultá-lo. Já era triste a situação dela como viúva. O único arrimo que ela teria, a única segurança era ter um filho homem. E esse filho agora havia morrido. E ela então se viu na mais amarga miséria, abandonada. Poucas pessoas olhariam para uma viúva, e uma viúva sem nenhum arrimo familiar. A estrada que se abria diante dela era muito, muito difícil. Ela chorava a perda do filho e a sua solidão na sociedade. Jesus chega, tem compaixão, sentiu compaixão, disse para ela: não chores, vai e revive aquele menino. E aquele menino então, vivo, vai viver a sua vida e um dia, claro, morre e vai esperar a ressurreição. Não é? A gente não pode dizer ele ressuscitou o menino, ele reviveu. São Paulo, na sua carta aos Gálatas, diz: eu estava morto e eu renasci. São Paulo era judeu, um judeu muito conhecedor das leis da sua religião, criado, neto de Hilel, um grande rabino, criado aos pés de Gamaliel, outro grande e cheio de sabedoria, homem de Deus, de Jeová, do Antigo Testamento. E ensinou todas as leis. Paulo era um fariseu, um homem defensor das leis. E defendia. E não gostava nada dessa nova religião que estava surgindo, que se chamava cristianismo. Ele era um judeu, apegado às leis. Ele não queria saber de cristãos, perseguia. Ele esteve presente quando o primeiro mártir do cristianismo derramou sangue. Estevão foi apedrejado, ele estava ali olhando, não fez nada. Ele era um cristão. Paulo recorda com muita tristeza sua vida anterior. O tempo, ele diz, em que eu estava morto. Morto para a salvação, morto para Jesus Cristo. Há um momento de conversão forte na vida dele. E ele muda tudo o que precisa ser mudado. Geralmente essas conversões não são de um dia para o outro. A natureza não dá saltos. Tudo é gradativo, lento. Paulo faz esse caminho de conversão e muda. Ele renasce, revive. Tudo de acordo com o que nós estamos vendo
na leitura e no Evangelho. Se nós olharmos a caminhada das grandes pessoas, dos grandes luminares da nossa fé, os santos, nós vamos ver algo assim. Madalena, pecadora, muda de vida, transforma-se. Hoje é Santa Maria Madalena. Agostinho, Santo Agostinho. Quem era ele? Olha, a vida de Agostinho, antes da conversão, era muito difícil. Era complicado, a gente pode dizer. Ele mesmo escreveu um livro chamado As Confissões. E ali ele conta tudo, como ele era, o que ele fazia, festas, baladas, bebedeiras. Era uma vida complicadíssima. Por trás de Agostinho existia uma mulher chamada Mônica. Mãe. 30 anos essa mulher rezou, nunca desistiu, lutou, batalhou, derramou muitas lágrimas e conseguiu, como a gente sempre consegue quando a gente pede. Transformou aquele moço de uma vida mundana num sacerdote, depois num bispo, depois num santo, e hoje considerado um dos santos que abalaram o mundo, doutor da igreja. Com sua oração, com sua persistência, ela santificou o Filho e ela se santificou. Hoje nós a conhecemos como Santa Mônica. Nosso padrinho e padroeiro é São Francisco de Assis, santo mais amado nesse mundo inteiro, um dos santos que o mundo mais ama. Mas antes dele se tornar santo, ele tinha uma vida comum. Ele era um jovem, como qualquer outro jovem da cidade de Assis. Geralmente, nós não lemos nos livros de biografia isso, só nas biografias mais profundas, autênticas. Eu nem falo muito, porque as pessoas não gostam de saber alguns detalhes sobre São Francisco, mas eu vou falar. Falo ou não falo, dona Natalina? Falo. Fala. Ele era um jovem que gostava de baladas, as baladas daquele tempo, fazer serenata para as moças nas janelas. Com seus amigos, percorria as ruas de Assis ou das cidades vizinhas. Era um jovem normal, muito bom, ninguém tinha nunca nada para dizer de ruim dele. Mas ele era um jovem como qualquer outro jovem. Foi preciso ele passar por uma prova de fogo, ter que participar de um conflito na Perúgia, ficar preso, quase um ano, refletir, mudar. A mudança dele foi aos poucos, então ele volta para Assis, e ali passa a se dedicar a refletir sobre a sua vida, os objetivos que ele teria pela frente, passa a se dedicar à oração, e diante de um grande crucifixo da igreja de São Damião, em ruínas, ali acontece, então, o final da sua conversão. Tudo muda na vida dele. É assim, o caminho de santidade passa por isso, por mudanças. A gente vai abandonando tudo aquilo que não é bom, transformando, vai buscando aquilo que é melhor para nós, para os outros, para a nossa vida. Nós não precisamos também ir somente nos santos, na nossa vida. Quanta coisa acontece. Nós, se olharmos para o passado, como nós éramos quando tínhamos 16, 18 anos? O que nós queríamos? Quais eram os nossos divertimentos? O que nós pensávamos? E olhemos hoje, como nós somos agora. O que nós queremos, como nós pensamos. Vamos notar a grande mudança que aconteceu. A gente muda com o tempo. A gente se transforma, principalmente quando a gente começa a pegar um caminho de fé. Tudo melhora, tudo muda. Isso acontece conosco. Eu me lembro de, na missão, um dia ter encontrado uma senhora, a primeira vez que aconteceu, e ela me disse: olha, aquele lá é o meu marido, ó, que está olhando o relógio.
É ele. Ele está olhando o relógio para me dizer: vamos embora, nós vamos chegar atrasado hoje. Mas nem sempre foi assim, ela me disse. Até uns 3, 4 anos atrás, quando eu queria ir para a igreja, ela era legionária de Maria, quando tinha um compromisso com a legião, quando ela queria ir à igreja, ela tinha que usar de todos os subterfúgios para poder sair. Inventava que ia visitar uma comadre, inventava uma outra história, porque o marido brigava. Mas que tanto vai nessa igreja, mulher? Para que tanto rezar? Rezar pouco não chega do céu, mas rezar demais passa do céu. E assim era a vida dela, um conflito difícil. Mas ela nunca desanimou, rezava, pedia: Senhor, muda o coração deste homem. Ele precisa mudar, ele precisa da salvação. Eu amo tanto esse meu marido, é o pai dos meus filhos, eu quero o melhor para ele, muda o coração dele. E assim foram, anos e anos, até o ponto em que nós chegamos. Ele apressava: mulher, nós vamos chegar atrasados, vamos embora. E assim, esse foi o primeiro dos muitos casos que ao longo da minha vida de missionário eu tenho visto. Mudanças radicais, jovens que muitas e muitas vezes andaram pelos descaminhos do mundo, viviam em situações difíceis, traziam grandes problemas para os pais, mas por trás haviam pessoas que rezavam, que pediam, e no fim sempre a vitória. Padre Léo, da Canção Nova, aquele padre fantástico que já faleceu e que todos os domingos fazia-nos parar para ligar a Canção Nova e ver as suas reflexões, suas homilias, ele nos contava com muita franqueza: eu era assim, eu estava nessa vida, mas eu consegui. Ele diz: todos nós podemos conseguir. Temos que morrer para as situações de pecado e renascer para a graça de Deus. Só podemos fazer isso se nós realmente nos abrirmos para a graça. Deus está querendo sempre chegar até nós. Nós que temos que abrir o nosso coração. Senão, eu volto a dizer, nada acontecerá. E nós, na nossa reflexão, também poderíamos falar um pouquinho sobre a nossa juventude de hoje. Muitos pais dizem: olha, eu não sei o que fazer, meu filho não, eu chamo, convido minha filha, eles não querem vir, eles só querem festa, eles só querem isso. Mas pensamos um pouco sobre o nosso passado, como nós fomos nessa idade. Porque quando a gente chega nesse tempo de juventude, 15 aos 16 anos, nós queremos nos conhecer mais, queremos conhecer o mundo, a gente quer se soltar, se aventurar, faz parte do crescimento, faz parte, né, do amadurecimento humano. E Deus dá o tempo que cada um precisa. Nós não devemos nos preocupar muito, devemos sim rezar por aquele filho, por aquela filha, por aquele jovem. É muito comum você colocá-lo na catequese, acompanhá-lo, ele faz a primeira Eucaristia, depois com um pouquinho de dificuldade você consegue que ele faça o crisma, receba a unção do crisma, e depois você geralmente não consegue mais segurar, porque ele está na idade de se conhecer e conhecer o mundo e se aventurar. A gente em igreja fala assim, que quando o jovem se crisma é a mesma coisa que a igreja dar um atestado de liberdade para ele, porque eles somem. E não só aqui, no mundo inteiro, é uma reclamação da igreja mundial. O jovem some. Quantas e quantas vezes vai procurar outros caminhos, outros lugares? Quantos de nós também fizemos isso, para depois retornar? Deus nos dá tempo. Deus não tem pressa. O tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. Nós somos apressados, pedimos hoje para receber ontem. Deus que nos conhece, sabe o tempo de cada um e espera. Deus é paciente.
E quando nós temos alguém por trás que se interessa por nós, para nos resgatar, reza por nós, nós sempre acabaremos voltando. Muitos de nós fizeram isso. Partiram, mas voltaram. A Deus nós temos que retornar, por amor ou pela dor. Que bom quando é por amor, que a gente não precise passar pela experiência da dor. Infelizmente, sabemos que tem espíritos renitentes, pessoas que negam incessantemente a graça de Deus. Isso é pecar, blasfemar contra o Espírito Santo. A graça de Deus está ali diante de nós e nós nunca aceitamos, nunca abrimos o coração para Ele. E isso é blasfemar, é pecar contra o Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai poder nos santificar se nós não fizermos nada, construirmos o muro da indiferença entre nós e Deus? Devemos sim dar o tempo que cada um precisa, não ser apressado, mas sempre estar atento e, acima de tudo, não desanimar, rezar por aqueles que precisam da nossa oração. E nós que precisamos tanto de oração, saber que existem por trás de nós pessoas que rezam por nós, para que nós estejamos sempre nos melhorando, crescendo em direção ao alto. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.